Giro ND. E a nossa convidada é a médica endocrinologista, a doutora Tanise Balvedi Damas. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Ó, ela tá na cor, inclusive, do mês, né? O Novembro Azul. A gente Isso. fala do câncer de próstata, mas também do diabetes. Do diabetes, que é uma campanha mundial. Que dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. A data foi escolhida porque é a data de nascimento do Dr. Benting, que é quem descobriu a insulina. Aliás, que criação, né? Que criação, invenção, que produção para a humanidade. Sim, mudou a história de vida dos pacientes com diabetes. Realmente. Bom, e aí a gente traz agora aqui o assunto para conscientizar, para falar de prevenção e de um evento que é de graça para a população, o Mutirão. Sim, o Mutirão do Diabetes de Joinville, na sua 6ª edição. Vai acontecer agora no sábado, no Sesc, a partir das 8 da manhã. O evento é gratuito, é só chegar, não precisa se inscrever. É voltado principalmente para as pessoas com diabetes, mas pode levar acompanhante. Quem não tem diabetes também vai ser atendido, assim, vai poder ver peso, pressão. Mas o foco principal vai ser fazer a questão dos exames de fundo de olho e o exame dos pés das pessoas com diabetes, para evitar essas complicações. Dos pés, porque acho que o maior número de amputação no mundo de membros inferiores tem relação com diabetes, né? Sim. A principal causa de amputação não traumática é o diabetes. No hospital regional a gente tem várias amputações que o hospital recebe também pacientes dos arredores, então acaba tendo um número expressivo de amputações. E é muito triste porque traz uma qualidade de vida ruim e depois de uma amputação aumenta o risco de ter outras. Eu vejo aqui que é uma doença que, se não for tratada, ela pode causar sérias consequências, principalmente também nos olhos. Sim. A gente fala que tem complicações macrovasculares e microvasculares. Então, as macrovasculares são o infarto e AVC, que levam a óbito, geralmente. E as microvasculares envolvem os olhos, os rins e os nervos. Então, os olhos pode alterar os vasinhos do fundo de olho e pode levar até a cegueira, se não for tratado. Então, a intenção de fazer o exame de fundo de olho é detectar precocemente e poder tratar, fazer um laser, fazer uma medicação que possa evitar ou postergar essa progressão para uma cegueira. Doutora Tanise está aqui com a gente para falar sobre esse importante evento que tem o apoio da Rádio ND FM Joinville, que é o 6º Mutirão Diabetes, que vai acontecer no Sesc no sábado. Aí eu te faço uma pergunta. A gente que não tem conhecimento, as pessoas que estão ouvindo a gente, que de repente ficam se questionando agora, como é que eu vou saber se eu tenho diabetes? Só através de exame? Boa pergunta. O exame é o que vai confirmar, mas o corpo pode dar alguns sinais. A gente fala que são os poliúria, polidípsia e polifagia. O que é isso? Poliúria, a pessoa começa a urinar mais. Pode acordar de madrugada para urinar, que antes não urinava. Polidípsia é a sede, muita sede. Às vezes se percebe pela boca seca, tá precisando tomar mais água. E polifagia é muita fome. E muitas vezes a pessoa emagrece e comendo mais. Então são alguns sinais de alerta. Mas nem todos os pacientes vão apresentar esses sinais de forma tão evidente. Então, quando tem fatores de risco, é importante fazer o exame, mesmo sem sintomas. É uma doença que dá para curar? Não tem cura, não tem nenhuma cura. O que se fala hoje é em remissão, que é como se fosse uma cura temporária nos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, mas é um grupo específico. É quem tem aquela obesidade mórbida. Na maioria das pessoas que não têm essa obesidade mórbida, o tratamento vai ser com medicações. E por enquanto não existe cura. Já se tentou fazer transplante de células-tronco para o pâncreas, mas não funcionou. Teve alguns casos de óbito, então foi interrompido, não é feito. Então, por enquanto não tem cura. É uma doença tratável. Mas assim como a gente fala de pressão alta e outras doenças, né? Sim, agora, uma doença crônica. A doutora falou um pouco dos sintomas mais voltados para os adultos. E nas crianças? Ou são os mesmos sintomas? São os mesmos sintomas. E até na criança fica mais evidente, porque nas crianças geralmente abrem com quadro de diabetes tipo 1, que é a falência total do pâncreas, que ele acaba precisando de insulina. Então, na criança costuma aparecer de uma forma súbita e fica bem evidente esses sintomas. Nos adultos, geralmente vai ser o diabetes tipo 2. E aí esses sintomas podem vir por anos e anos e a pessoa vai se acostumando e não percebe. Então a gente fala que pode ser uma doença silenciosa.
Os diabetes, existem vários tipos de diabetes. O mais comum são tipo 2 e tipo 1. Mas existe também o diabetes gestacional, que é uma entidade diferente. Existe diabetes pós-pancreatite, quando tem alguma inflamação, alguma cirurgia no pâncreas. Mas o mais comum é o diabetes tipo 2, que corresponde a mais de 90% dos casos. E esse é geralmente nos adultos, embora hoje em dia tenha até aparecido em crianças, porque tem a ver com obesidade, com qualidade da alimentação. Isso. Mas em crianças ainda é raro, é mais quando tem obesidade, uma alimentação inadequada, uma história familiar. Esse tem a questão genética, quando tem alguém na família, aumenta o risco. E tem também uma questão em mulheres, quando a mulher teve filho que nasceu com mais de 4 quilos, ou teve o diabetes gestacional, ou tem história de síndrome de ovário policístico, também são fatores de risco. Olha só quantos fatores. Tanto que escolas hoje, né, por conta de diabetes tipo 1, rede municipal, rede particular, elas começaram a incluir esse tipo de cardápio também para as crianças, porque existe, tem que estar ali junto, fazendo parte do dia a dia, né? Sim, que é o cardápio que todo mundo deveria ter. Sim. É um cardápio saudável. E as escolas têm se adaptado porque existia uma questão, mas quem que vai medir a glicemia do aluno que tem diabetes? E aí saiu uma normativa da Sociedade Brasileira de Diabetes que esse exame não é hospitalar, é o exame que o próprio paciente faz. Então, os professores, eles têm que se inteirar e a escola mesmo tem que estar apta a medir a glicose do paciente, do aluno. Acho que dá para dizer assim, não é nada assustador, é tratável, é possível você ter a sua vida com qualidade, né? Até pra gente não ficar numa situação que, nossa, então o diabetes é um fim, não. É o começo de uma nova vida. Sim. E aí nesse sábado tem um mutirão, as vagas são limitadas, então é importante chegar o quanto antes, né? Isso, tem bastante vaga, tem até 1.000, a capacidade para até 1.000 atendimentos, mas vai ser por ordem de chegada. Olha só, o assunto é muito interessante, a gente tá aqui com a doutora Thanise Balvedi Damas. A gente vai falar mais sobre diabetes e sobre o evento. 7h49, o 6º Mutirão Diabetes Joinville vai acontecer sábado com o apoio da Rádio ND-FM Joinville. É tão importante a gente contribuir para a nossa sociedade, trazendo informação, trazendo conhecimento, e é por isso que o Giro ND faz questão de conversar nesse dia com a doutora Thanise Balvedi Damas, médica endocrinologista, para falar desse mutirão que acontece de graça sábado no Sesc aqui de Joinville. Como a doutora disse, medição de glicemia, índice de massa corporal, pressão arterial, exame de fundo de olho, avaliação do pé diabético, atendimento é por ordem de chegada, previsão de atender cerca de 1.000 pessoas e, para facilitar o atendimento, recomenda-se levar o cartão do Sistema Único de Saúde, o cartãozinho do SUS, tá bom? E não precisa chegar ao local em jejum. Quando a gente fala de tratar o diabetes, vamos pensar naquela criança que tem uma alimentação dentro de casa desregrada. Por exemplo, o pai ou a mãe, a gente não está aqui condenando ninguém, mas é para facilitar aquele momento corrido da vida, abre um pacotinho de salgadinho, dá um leite de caixinha adocicado, o suco pronto. Isso atrapalha a vida da criança? Pode desenvolver uma doença? Sim, porque a criança pode já começar a desenvolver uma obesidade na infância. E a obesidade infantil hoje é uma realidade que a gente vê. E quando a obesidade começa já na infância é mais difícil, ela tende a ficar obeso depois na idade adulta. E isso vai aumentar o risco de diabetes tipo 2 e de outras doenças cardiovasculares e da síndrome metabólica, hipertensão, alteração no colesterol. Mas uma coisa, o principal diabetes que aparece nas crianças é o diabetes tipo 1, que não está relacionado com essas questões da síndrome metabólica. O diabetes tipo 1, ele aparece, simplesmente aparece. Existem 2 tipos do tipo 1, é tipo 1A e 1B. O 1A é autoimune, que é quando o corpo produz anticorpos contra algum órgão do próprio corpo. Daí, no caso do diabetes, o corpo produz anticorpos contra o pâncreas. Muitas vezes acontece depois de uma infecção, até pós-Covid pode acontecer. Mas qualquer outra infecção viral pode vir a desencadear um diabetes tipo 1. E o tipo 1B é idiopático, aparece, não se sabe do que. Às vezes após um trauma, eu tive um colega que foi depois de perder o pai, apareceu o diabetes. Então o diabetes tipo 1, ele simplesmente aparece, até pra gente não culpabilizar os pais, porque a mãe sempre sente culpa, né? Ai, o que eu fiz que meu filho tem diabetes? O tipo 1 não fez nada, não deixou de fazer nada, ele simplesmente aparece. E muitas vezes, geralmente não tem história familiar. Pode ter também. Então, esse não envolve culpa de ninguém e ele modifica
totalmente a vida da família, principalmente ali dos cuidadores, né, da mãe, do pai, que vão ter que ficar monitorando glicemia, cuidando do quanto come, se ele faz mais, se ele brincar mais, pode fazer uma hipoglicemia, então eles têm que estar de olho. Muda completamente. Agora, a questão dos cuidados alimentares, isso é importante, com certeza, porque se a gente não tiver os cuidados, vai favorecer de ter hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2, tudo isso. Tudo que vai atrapalhar a vida, né? Contribui para a qualidade de vida ser insatisfatória. Sim. É verdade. E esse acompanhamento, né? A gente fala muito hoje de tecnologia, abriu muito, né? A informação, mas esse acompanhamento, isso é importante deixar bem claro, né, doutora? Sempre ter esse médico, sempre estar ali acompanhando para manter tudo regular certinho, né? Sim, sim. No SUS, a maioria acaba acompanhando com um clínico, e os clínicos, eles são capacitados para atender os pacientes com diabetes. Nos convênios, muitas vezes acabam procurando o endócrino. O médico especialista em tratar o diabetes é o endocrinologista, que é a minha especialidade. Até esqueci de a gente se apresentar. Falamos aqui no início, médica endocrinologista. Aí eu tenho que falar o CRM e o RQE, faz parte. O CRM de Santa Catarina, 10.980, RQE 8104. Então, o médico especialista no diabetes é o endocrinologista. Mas a gente conta com um atendimento multiprofissional. A gente vai precisar do oftalmo para avaliar o fundo de olho. Em alguns casos pode ser necessário acompanhar com o nefrologista, ou com o cirurgião vascular, ou com o neurologista, dependendo das complicações. Mas o clínico vai fazer a condução inicial, e é importante o acompanhamento médico, porque o médico vai dizer qual é o tratamento indicado, se está controlado, se não está, se vai ter que modificar ou não. Bom, a gente tem aqui em Joinville uma associação que é muito forte, muito unida, né? Que é a Dijo. Até um bom dia para todos aí, se tem alguém nos ouvindo, pra gente falar desse trabalho realizado, que inclusive ganhou, né, uma repercussão muito grande por conta de fornecimento de insulinas. E a doutora acompanha também junto à associação, né? Sim, somos parceiros. Eu faço parte da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a sociedade profissional. E a Dijo é a Associação dos Pacientes. Isso. A Associação dos Diabéticos de Joinville, várias cidades têm as suas associações e que lutam pelas melhores condições para eles. E a luta da Dijo foi bem importante para conseguir voltar o fornecimento dos análogos de insulina, que são as insulinas especiais, para os pacientes diabéticos em Joinville. É uma ação civil pública, um caso à parte para a cidade, que hoje está transcorrendo bem. Sim, é uma realidade local, um benefício local que desejamos que seja extrapolado para todo o Brasil, né? Mas por enquanto é uma realidade de Joinville, que graças a uma ação civil pública se consegue esse fornecimento para os pacientes do SUS. Bom, acho que a gente pode então agora, nesse encaminhamento aí pra gente encerrar, fazer o reforço. O mutirão é nesse sábado, aberto à comunidade, é de graça. A Rádio ND está trazendo esse apoio e não é à toa, porque a gente tá falando de prevenção, de cuidado. E reforçar também que é por ordem de chegada, né, doutora? Isso, por ordem de chegada, e não é pra ir em jejum. Tome seu café da manhã em casa, porque muita gente pensa, tenho que ir em jejum porque eu vou fazer exame. Não, toma seu café da manhã, porque o exame pode demorar, e o exame a gente consegue interpretar não estando em jejum. Não precisa estar em jejum, não é para estar em jejum. E qual a mensagem então que a doutora deixa aqui, viu? Até pra gente ter esse convívio e no dia a dia como colocar em prática. A mensagem é: cuide-se, mesmo sem ter sintomas, procure seu médico, faça seu exame de check-up anual e cuide da sua glicemia, da sua alimentação, faça atividade física para ter uma qualidade de vida boa, porque a gente tende a viver cada vez mais e que a gente consiga viver bem. Não adianta só viver mais e viver com complicações. Verdade. Ótima mensagem. Foi ótimo. Muito obrigado, doutora. Obrigada pelo espaço.